Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. Enquanto aqui era carnaval, se agravava a guerra comercial deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. México, Canadá e China responderam com novas tarifas contra os produtos americanos. Aonde é que isso vai parar? E quais são os riscos e oportunidades para o Brasil? Meu convidado hoje é o Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurasia Group, que é uma das maiores consultorias do mundo. Christopher, prazer sempre conversar com você. Muito obrigada. Um prazer é tudo meu. Agradeço pelo convite nessa conversa. Ô, Christopher, a gente estava, inclusive, conversando um pouco antes de começar o programa que a Eurásia tinha uma visão pessimista que está, inclusive, sendo superada. O que prevalece, não sei se ainda ou prevalecia até então, era que o Trump era um governo que, assim como no primeiro, ia ameaçar para depois voltar atrás e negociar. Isso. Mas, ao que parece, eu tenho acompanhado também as análises de vocês, é um Trump que parece mais agressivo, mais convicto da questão das tarifas enquanto arma importante para fazer a América grande de novo. Quais são os riscos que vocês veem nesse momento? Eu acho que boa caracterização. No fundo, o grande debate sobre o governo Trump que a gente escutava no setor privado, seja o mundo empresarial, seja o mercado financeiro, é o que vai motivar esse novo governo. Vai ser um governo que vai querer só usar tarifas para tentar atingir um objetivo, né, negocial, ou nós vamos ter um Trump diferente. E a gente vem argumentando nos últimos meses, Juliana, que esse Trump é um Trump diferente, muito mais convicto de si mesmo. Ele entra sem restrição de assessores do Partido Republicano tradicional, ele entra empoderado, com maioria no Congresso, nos tribunais, e ele também entra com senso de urgência, de só 4 anos para poder fazer uma agenda bem ambiciosa. E a gente olha os objetivos do governo Trump, claro que tem algo negocial. Muitas vezes ele coloca algumas tarifas na mesa para tentar obter algumas vantagens e benefícios. Mas ele também entra com uma convicção de que tarifas são um instrumento essencial para poder trazer empregos para os Estados Unidos. Então, isso não é uma motivação transacional. Ele quer usar tarifas também para poder financiar uma redução de impostos maior. Então, tem um objetivo fiscal que não havia no primeiro mandato. E, ao mesmo tempo, é um governo que entra com mais força no lado de imigração, seja de restringir a entrada de imigrantes e também de fazer deportação em massa. Então, você pega tudo isso, não é? A nossa visão era que devemos caminhar para um cenário onde os mercados estão subestimando o impacto inflacionário dessas medidas de um lado e provavelmente leva a uma redução do PIB potencial dos Estados Unidos. Não é? O que nós estamos vendo nesses últimos, um pouco mais de um mês de mandato, é que o que está sendo anunciado e implementado até superou nossas próprias expectativas. Nós, por exemplo, quando a gente viu o anúncio que o Trump adiou em um mês a implementação de 25% de tarifa sobre México e Canadá, nem a gente acreditava que iria implementar ontem eu diria que nessa semana, esse 25%. É claro que essa tarifa de 25% sobre México e Canadá provavelmente vai ser negociada em algum momento nesses próximos meses, em um processo de revisão antecipada do Acordo de Livre Comércio. Sim. Mas a nossa expectativa é que perdure por alguns meses. Então, isso acarreta um custo econômico para a economia americana e também deve aumentar preços. Então, a gente olha para a previsão da economia nos Estados Unidos, é de se esperar que a expectativa de crescimento para a economia americana venha a cair e também o impacto inflacionário também deve vir. Não é? É claro que muito vai depender do quanto isso vai durar. E certamente a relação entre os Estados Unidos e a China também está em caminho de uma deterioração. Se de um lado as tarifas colocadas sobre México e Canadá têm um caminho de uma negociação e entre aspas, um final minimamente feliz, a gente não acredita em um grande acordo entre os Estados Unidos e a China, e a gente viu que o Trump começou com 10% de tarifa linear e já adicionou mais 10%. Então, a tarifa média ponderada que os Estados Unidos coloca sobre os produtos chineses foi de 13%
para agora 33%. É muita coisa, né? Então, triplicou o volume de tarifas médias ponderadas sobre produtos chineses. É interessante a gente entender qual é a estratégia, porque, no fundo, obviamente que ele acredita que o PIB não vai cair. Ele acha que é uma estratégia que vai fazer a América grande novamente, vai fazer o PIB crescer, a economia gerar mais empregos, né? Olhando primeiro para, você falou da China, olhando primeiro ali para essa relação umbilical, ele já tem 30 anos, né, com o México e com o Canadá, principalmente pensando no México, há o interesse em negociar as tarifas do setor automotivo, né? 40% dos carros comercializados nos Estados Unidos são produzidos no México. E olhando para o Canadá, petróleo, principalmente, que é onde eles compram mais. Então, setorialmente, imagino que haja interesse, porque se o PIB americano deve cair, o PIB do Canadá e do México muito mais se eles também não negociarem. Sim. Então, me parece que, como você falou, tem um espaço para negociação, mas muito limitado, é isso? Eu acho que lá, acredito que tem um espaço de negociação, sim. E você tem toda a razão. Só para a gente ter uma perspectiva, existe um estudo do Banco do Canadá que sugere que se você colocar 25% de tarifas, que os Estados Unidos coloca 25% de tarifas sobre os produtos canadenses, o PIB do Canadá pode reduzir o seu crescimento 2,5%. É muita coisa. É muita coisa. No México deve ser um número razoavelmente semelhante. E do lado dos Estados Unidos, é importante também os telespectadores e ouvintes entenderem, não é só 25% sobre carros que são manufaturados nos Estados Unidos que exportam do México que exportam para os Estados Unidos. As peças automotivas são umas cadeias totalmente integradas, então tem uma peça que é construída em Detroit, vai para o México na cidade de Juárez, volta para El Paso, no Texas, aí volta para o México, aí volta de novo para os Estados Unidos. Então você cobra tarifas sobre cada uma dessa cruzada da fronteira, o impacto para o preço do automotivo é maior ainda. E aí também você reconhecer que o México e o Canadá vão retaliar. E já, assim, o Canadá já anunciou retaliação de tarifas, o governo mexicano da Claudia Sheinbaum também. Eles também vão olhar medidas tarifárias que impactam os estados republicanos mais pesadamente. Então, não é só o impacto do 25%, mas o impacto das retaliações. Então, acho muito difícil que esse 25% venha se manter. E provavelmente vamos ter, depois de alguma rodada de negociações, algum tipo de acordo que deve ser feito. O governo mexicano hoje está muito frustrado porque eles já deram muitas concessões para o governo americano. Então, a sensação na Cidade de México é, puxa, a gente já antecipou concessões, entregamos 25 lideranças dos nossos cartéis para as autoridades americanas, colocou 10 mil tropas da Guarda Nacional na fronteira para tentar evitar o fluxo imigratório. É até bom pontuar isso, né? Que essas desculpas, enfim, é só uma desculpa, né? É claro que eu acho que o Trump ele vai querer anunciar algum tipo de vitória no final desse processo. Porque também o custo econômico de manter 25% é enorme. Acho muito difícil que o Trump venha pagar o custo econômico associado a essas tarifas com as retaliações. Então, provavelmente, vamos chegar a algum tipo de acordo entre o Canadá e o México. A pergunta é, qual o tamanho dessa negociação? O mais longo a negociação, maior o custo econômico, de um lado. E o número 2, é importante reconhecer que o espírito do acordo de livre comércio entre os 6 países quebrou e não tem volta. Porque se você é uma empresa agora, e mesmo que você tenha uma revisão parcial dessas tarifas, você sempre tem que colocar no seu cálculo de investimento que pode ter tarifas americanas sobre produtos que você produz no México ou nessas cadeias integradas que vai e volta o produto, tem um prêmio de risco agora. Claro, né? Então, no fundo... É uma decisão que tem a ver com confiança e segurança, né? Confiança. Então, agora, eu acho justo dizer que México e também Canadá perderam competitividade, mesmo que saia um acordo desse acordo de livre comércio. Aí, para o Brasil, até pode ter algumas oportunidades, porque você tem a revisão de todos os subsídios da política industrial americana, o chamado IRA, de um lado. O México também perde um pouco de competitividade, mas é claro que não é bom para o mundo, né? Claro. É bom para o mundo a gente ter mais crescimento, mais integração comercial. Então, os países sofrem se você tem um mundo onde
as barreiras tarifárias estão subindo. A gente está tentando entender dentro do limão ali como fazer alguma limonada, né? Mas realmente um cenário bastante preocupante. E falando da China, ali sim, como você fala, tem um espaço pequeno ali de negociação, muito menor. A gente acha que tem um antagonismo maior, mais enraizado entre Washington e Beijing. Se você enxerga até a maneira com qual os anúncios foram feitos, 10%, nem houve uma tentativa de abrir para negociação. A nossa leitura da Eurásia, nós temos uma equipe que cobre China e também os Estados Unidos. A leitura que nós tivemos também nas conversas entre o vice-presidente J.D. Vance e o vice-premier chinês, os chineses saíram confusos, não sabendo o que os americanos querem. Então, a gente está vendo a resposta e retaliações chinesas ainda sendo um pouco contidas. Colocaram algumas tarifas sobre produtos americanos, mas eles também estão esperando que algum tipo de acordo possa vir. A nossa leitura é que um acordo é possível, mas dado que a visão em Washington é que a China é o principal adversário econômico estratégico, que o espaço para um acordo é mais limitado e que os chineses estão dispostos a oferecer, provavelmente não deve contemplar Washington. E não é só ao lado de tarifa. O governo Trump e também o governo Biden estavam colocando restrições sobre acesso tecnológico de várias cadeias produtivas, com o qual os chineses enxergam como uma estratégia de inibir o seu potencial de crescimento econômico. Então, vai um pouco além só do lado estritamente tarifário. E só para complementar ainda essa questão internacional, antes de a gente vir exatamente para o Brasil, olhando para a questão internacional ainda e os impactos em PIB, inflação, a estratégia do Trump, que também a gente tem uma perspectiva de menos crescimento e mais inflação, mas também não estando muito claro se a gente imaginar que, num primeiro momento, a redução de impostos e a desregulamentação pode promover um crescimento de curto prazo, uma redução de custo de energia, compensando um pouco a pressão inflacionária de outros setores da economia. Tem alguma chance dessa equação meio que se equilibrar? Não, você tem toda a razão. Tem um lado construtivo da agenda do governo Trump que é preciso reconhecer. Isso é um governo muito amigável ao setor privado, está reduzindo o peso regulatório de Washington sobre vários setores, está abraçando uma pauta de inovação do lado tecnológico e utilização de IA, está empurrando uma redução de impostos do lado corporativo, de deixar a redução de impostos mais permanentes, está facilitando a produção de energia, que também via essas medidas regulatórias. E certamente, se a gente olha alguns índices, existe um ânimo do setor privado, nos espíritos empresariais, né, os espíritos animais do setor privado foram inflados com o governo Trump. Ao mesmo tempo, também, nós temos um governo que está entrando mais pesadamente na agenda de corte de gastos, até que nós, na Eurásia Grupo, estávamos estimando. Não é? O peso do Elon Musk como influência foi maior do que a gente imaginava. É claro que, se a gente olha a economia sobre as demissões de funcionários públicos federais americanos, a economia não é muito grande. Mas se você vai, a promessa de departamento a departamento, encontrar desperdício e tentar encampar uma estratégia de cortar custos, talvez isso também possa tirar a pressão inflacionária, né, que pode ser trazida pelo lado de tarifas e deportação em massa. Então, nós temos duas narrativas, uma que é construtiva para o setor privado, uma que é mais negativa. Eu acho que a primeira agenda permanece, não é? Nós, na Eurásia, estávamos mais pessimistas porque a gente estava argumentando que o mercado estava subestimando o peso do lado ruim da política imigratória e de protecionismo comercial do governo Trump. Mas o primeiro permanece. Estamos um pouco céticos de que a primeira agenda fale mais alta do que a segunda, até porque a capacidade de fazer cortes expressivos em itens como de saúde, de defesa, que são os itens bem importantes no gasto americano, sugere que a economia do corte de gasto não seja tão grande assim. Mas é uma agenda construtiva do lado macroeconômico. Com um desequilíbrio para as notícias ruins, né? Isso. Olhando para os canais, então, que podem afetar o Brasil agora, olhando
dois canais principais, o canal financeiro e o canal comercial. Né? O canal financeiro, o que a gente está prestando atenção é o impacto que isso possa ter no dólar e juros também, já que se lá demorar mais a ter queda de juros, isso atrapalha a queda de juros aqui no Brasil. Agora, os comentários em geral aqui no Brasil é que, olha, o dólar está abaixo dos R$6, ficou em 5,70, 5,80, agora acelerou um pouco mais, mas é um cenário que parece até melhor do que se imaginava. A gente falava que podia o dólar chegar a 7 nesse começo de ano. Como é que você olha hoje, via canal financeiro, o impacto que podemos ter aqui no Brasil? Olha, eu acho que o canal financeiro está um pouco mais confuso hoje e o canal comercial um pouco mais claro. Por que eu digo que o canal financeiro está um pouco mais confuso? Pelo menos o que eu tenho defendido é que se de fato você tem um Trump, na nossa visão, que vai encaminhar uma agenda de protecionismo comercial maior do que o mercado estava esperando, uma agenda de deportação de imigrantes em massa. Isso provavelmente levaria a mais inflação nos Estados Unidos e poderia aumentar a probabilidade do Banco Central americano aumentar juros no final desse ano e também não implementar cortes ao longo desse ano. Então, um mundo com taxa de juros do Fed americano mais elevado, geralmente é um mundo onde o dólar se fortalece e moedas de mercados emergentes se enfraquecem mais. Então, na nossa cabeça, esperando que esse lado ruim do Trump poderia vir mais para o segundo trimestre e segundo semestre desse ano, poderia ser um fator que desvaloriza o dólar no segundo semestre desse ano e dificulta a capacidade do Banco Central eventualmente poder reduzir juros. E eleitoralmente para o presidente Lula é um sinal ruim, porque no fundo a inflação é o grande calcanhar de Aquiles dele, da aprovação dele. Agora, o que está se debatendo mais nos Estados Unidos nessas últimas semanas é que a velocidade de implementação de medidas tarifárias, casado com uma agenda migratória, está gerando uma incerteza tão grande na economia americana que talvez isso já está impactando a confiança do consumidor, sentimento empresarial, e podemos estar vendo uma possível desaceleração da economia americana maior do que antecipado. Se isso ocorrer, talvez pode reduzir as pressões inflacionárias americanas pelo lado da atividade. Então, isso sugere que um Trump mais agressivo, se impacta o PIB americano mais fortemente, talvez o Federal Reserve não venha a aumentar juros no final desse ano e podemos ter um dólar mais fraco e também pode não desvalorizar moedas e mercados emergentes como o do Brasil. Então, paradoxalmente, se as medidas do Trump impactam o PIB americano de uma forma mais forte e ajudam a combater a inflação, é boa notícia para as autoridades econômicas aqui no Brasil, porque facilita a capacidade de você controlar a inflação. E também, se há um mundo de uma guerra comercial maior, provavelmente o preço de petróleo vai estar menor, commodities vai estar menor, então isso gera menos pressão inflacionária aqui. Pois é. A gente tentando olhar o copo meio cheio, no meio dessa confusão toda, que uma questão que a gente comentou até outro dia, quando a gente se encontrou, era o fato do dólar estar baixo, mas o fato de você não saber se ele vai permanecer nesse patamar, isso acaba também dificultando o próprio planejamento de empresas aqui no Brasil, que ficam com uma dificuldade de saber quais vão ser os custos, então, acaba também travando essas decisões empresariais, Não, com certeza. Eu acho que o desenho e o desenrolar do governo Trump e como que esse canal financeiro pode nos impactar, talvez a história mais importante para a economia brasileira na relação com os Estados Unidos. O canal comercial com o qual você já adiantou, eu acho que está mais claro, porque o Brasil vai sofrer com medidas tarifárias, assim, já está sofrendo com a medida de tarifa sobre exportação de aço e alumínio. Dificilmente o governo brasileiro vai conseguir algumas salvaguardas e cotas como negociou no primeiro mandato, e mais tarifas devem vir, e até mesmo o Brasil foi mencionado na fala que o presidente Trump deu para o Congresso americano. Etanol é o próximo da lista, provavelmente. Topo da lista. Pergunta o que mais vem além de etanol. E por razões políticas, o Brasil deve ser um alvo maior. Então, esse canal vem, mas talvez esse não é o canal que vai realmente impactar a economia tão fortemente
aqui no Brasil. Até porque nós estamos uma economia razoavelmente fechada, só 14% das exportações brasileiras vai para os Estados Unidos. Então, setores vão sentir, mas não vai ser esse que vai realmente impactar o PIB brasileiro de forma tão expressiva. Não se espalha. A gente fala que o atraso nos salva em alguns momentos, né? Como esse. Agora, no caso do próprio etanol, a gente já tinha sofrido no primeiro governo Trump, então o comércio entre Brasil e Estados Unidos já praticamente se esvaiu naquele momento. Então já é pequeno, né? Então algo bem pontual. Claro que setorialmente é importante, né? A gente destacar que, obviamente, que tem impacto, esperando, obviamente, se outros vão ser afetados, mas do ponto de vista comercial, que aí eu acho que é importante a gente trazer a oportunidade, que são poucas diante dessa confusão toda, né? Mas é importante a gente tentar olhar que no primeiro governo Trump, a gente foi beneficiado por aumento de exportações agrícolas para a China. A China, como forma de retaliar os Estados Unidos, passou a comprar mais produtos brasileiros. Agora, de lá para cá, já teve uma expansão muito grande. Qual é o potencial, de fato, de expandir a exportação agrícola aqui do Brasil para a China e o risco que é pressionar a inflação, no momento em que a gente tem esse como um grande problema aqui no país, né? Assim, na nossa leitura, o ganho relativo do lado de exportação de produto água para a China deve ser bem menor nesse ciclo em comparação com o primeiro mandato do governo Trump. Como você bem colocou, os chineses já reduziram a porcentagem de importação de produtos agros americanos desde o primeiro mandato do governo Trump e produtos brasileiros já estão ocupando uma porcentagem do mercado chinês bem maior. Ao mesmo tempo, temos um problema de entre-safra entre a soja produzida nos Estados Unidos e no Brasil, que também significa que, se você reduzir mais dramaticamente a importação de soja americano, o custo para a soja, a importação brasileira, também deve ser maior. Segundo ponto, os chineses também investiram mais em produção local, então acho que o potencial para poder importar mais produto brasileiro se reduz, mas deve ter algum ganho sim, não é? Deve ter algum ganho em alguns itens da pauta de exportação agro brasileira. É claro, no contexto onde o preço agropecuário é mais alto lá de fora e o incentivo de exportar produto aumenta, é claro que também pode exacerbar um pouco o lado de preço de alimentos aqui. A carne, né? Principalmente a carne, que é um problema sério, né, no mundo. Sim, né? sim. Mas eu diria que, então, pode pressionar os preços de alimentos, mas o volume deve ser menor, então o impacto aqui deve ser menor e talvez igualmente importante é como o canal financeiro impacta o dólar. Se o dólar brasileiro, o real, continua a se valorizar, é claro que isso ajuda de um lado. E se tivermos um equilíbrio de mais inflação sem a economia desacelerar muito nos Estados Unidos, esse seria o pior cenário para o Brasil, porque aí o Federal Reserve aumenta juros, desvaloriza a moeda aqui como real e temos a demanda maior por produtos agro chineses. E acho que para fechar essa história é entender que talvez uma visão é que o Brasil possa se beneficiar também saindo desse lugar de isolacionismo que a gente está há tanto tempo, podendo haver interesse do próprio México em ampliar o acordo com o Brasil além do automotivo. O Canadá também tem acordo com o Brasil não implementado. A China fez agora uma série de acordos com o Brasil. O quanto que você vê de possibilidade real do Brasil se movimentar nesse sentido? Olha, eu acho que uma história global fascinante vai ser, vamos ver regiões estreitando os laços entre elas mesmas num contexto onde a confiança com os Estados Unidos em acordos de livre comércio e negociação tarifaça está caindo. E também na Europa, na União Europeia, é um choque tremendo que agora se deram conta que não podem mais contar com os Estados Unidos com apoio militar e de segurança. Então, olhando o Brasil, por exemplo, eu vejo um cenário onde o Brasil deve se estreitar os laços com a União Europeia. O incentivo de fechar o acordo entre Mercosul e União Europeia aumentou. E existe uma perspectiva de concluir o acordo na Comissão, no Parlamento Europeu até o final desse ano e provavelmente ratificação no Congresso Brasileiro em 2026. A Argentina pode ser um problema nesse processo. Sim. Se eles saírem do Acordo de Paris, pode melar o acordo. Mas existe um interesse de estreitamento do laço
da União Europeia com o Brasil e a América do Sul. Existe interesse de estreitar laços entre o Oriente Médio também com o Brasil. Temos vendo sinais que talvez pode ter mais fluxo de investimentos do Oriente Médio para o Brasil nesse novo contexto. E também da China, que tem interesse de investir mais em países como o Brasil. E a gente está vendo isso globalmente. Então, países do Sudeste da Ásia estão querendo afirmar acordos com a União Europeia. México e o Canadá estão começando a pensar, será que a gente deve ter uma estratégia só dependendo dos Estados Unidos? É difícil você sair dessa integração tão forte, mas nessa última semana a visão na Cidade do México é, talvez deveremos lentamente pensar em começar a tratar laços com outras regiões também. Então, a grande história global, Jana, vai ser que não só o Brasil, mas outras regiões vão começar a tentar estreitar os seus laços econômicos entre si. Mas é claro que é num contexto global de uma guerra comercial e o PIB global um pouco menor. Então, todos perdem, mas é uma dinâmica geopolítica e econômica fascinante para a gente poder acompanhar. O Brasil pode navegar isso e ter algumas vantagens relativas nesse contexto. Pois é, você chegou a falar que a globalização tinha morrido. Imagino que não, só mudou a cara, né? Obviamente que com um ator importante, como os Estados Unidos, jogando contra a esses ganhos de globalização. No fundo, o que nós estamos vendo é que a arquitetura multilateral que foi criada após a Segunda Guerra Mundial está morrendo. Seja da Organização Mundial de Comércio, vamos também, seja o Acordo de Segurança da OTAN, até mesmo ruído sobre instituições como o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Então, a gente está vendo toda essa arquitetura sendo mais testada e aí nós vamos ter uma certa fragmentação desse novo ambiente de globalização. Então, é um mundo não tão integrado, mas tradando mais entre si de uma forma mais relevante e instituições como os BRICS, que muita gente não levou muito a sério porque não tinha muita capacidade de agregação, interesse muito conflitante entre seus próprios membros, não é? Agora começa a ganhar um pouco mais de relevo, não é? Porque você pode ter interesse de países em reuniões como esses começarem a tentar compensar o fato que estamos tendo uma degradação do multilateralismo global. Verdade. Bom, é só a gente então estar preparado aqui dentro de casa, que aí são outros problemas, outras questões, outros desafios que eu já te convido para a gente fazer um só sobre o Brasil, porque não falta assunto aqui, viu, Garma? Prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, Jana. Obrigada a você por estar aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na semana que vem. Tchau.